Bom dia, ouvintes queridos da Abla FM. Que bom estar aqui com vocês. Mais uma sexta-feira ao vivo e trazendo aquilo que o Repensar as Infâncias quer trazer para vocês a cada 15 dias. A gente vem aqui para poder refletir junto com vocês, ampliar o olhar também junto com vocês e escutar o que vocês também têm a nos trazer, a nos dizer, a nos perguntar sobre diversas temáticas das infâncias. Então, o Repensar as Infâncias é esse programa da Brincaê que acontece aqui na Abla FM e que a gente tem o prazer de poder amplificar as vozes das infâncias para vocês estarem conectados, poderem levar isso adiante, convidar cada vez mais pessoas para estarem aqui com a gente. E também vou aproveitar para convidá-los a conhecer as nossas redes sociais, o Instagram da Brincaê, @somosbrincaê, o nosso site www.somosbrincaê.com.br e nos acompanharem nesses movimentos variados que a gente faz a favor das crianças e das infâncias, das famílias que são guardiãs das infâncias, dos educadores que também são esses guardiões das infâncias. E hoje a gente está aqui no nosso último episódio dessa temporada de 2025 e a gente vai encerrar com chave de ouro, porque eu tenho aqui comigo, nessa mesa, uma pessoa que tem sido ponte para tantas práticas bonitas de leitura na primeira infância e muito mais que vocês vão poder conhecer sobre ela ao longo do programa. Então, eu tenho aqui comigo a Aline Pinto, a escritora Aline Pinto. Ela é pedagoga, ela é escritora e é editora apaixonada pelas infâncias. Atuou como professora, coordenadora e diretora da rede pública aqui da nossa cidade, que é Curitiba. E hoje ela cria livros, coleções e faz formação de profissionais da área da educação que reafirmam a educação infantil como um espaço de direitos e de encontros potentes entre professores, crianças e famílias. Aline, seja muito bem-vinda ao Repensar as Infâncias. Obrigada pela oportunidade, Dani. Primeiro de tudo, parabéns, né, por toda a tua caminhada. É uma caminhada linda que a gente está cada vez mais próximo e eu acho que nessa defesa das infâncias, então é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ai, tô muito feliz porque a gente tá meio junto, aí já tem uns 2 meses, porque a gente esteve juntas no último final de semana, Verdade. num piquenique literário, numa praça pública aqui de Curitiba, que foi uma delícia, gente. A gente vai contar mais pra vocês sobre isso também. E pra abrir aqui nosso programa, eu vou começar com a nossa pergunta de ouro. Todos os convidados que vêm são convidados a se aproximarem dos nossos ouvintes, respondendo essa pergunta. Que adulta é você, Aline, na relação com as infâncias? Uau, acho que a gente tem quanto tempo mesmo? Só essa pergunta daria muito pano para manga, né, Dani? Quem sou eu? Olha lá. Quem sou eu? Quem sou eu? Pequeno Gigante é o título de um livro meu. E eu acho que eu venho muito a esse encontro, né? Uma pequena na altura, mas que tem lutado muito para se tornar cada vez maior na defesa dos direitos das crianças. Então, acho que eu me considero essa pessoa que cada vez mais luta por esse lugar. Mas também eu acho que uma adulta curiosa. Esse também tem sido um lugar que eu tento ocupar. Uma adulta que tem certeza que tem muito a aprender ainda com as crianças, com os bebês, com os professores. E isso foi uma construção, né, Dani? Quando a gente sai da faculdade, da pós ou de qualquer área de estudo, de pesquisa, a gente pensa que sabe muito. Né? Mas cada vez que eu estudo mais, que eu leio mais, que eu estou com os bebês, principalmente, eu me torno essa pessoa curiosa e que sabe que tem muito ainda para descobrir. Eu acho que eu sou essa pessoa.
Ai, que bonito. Você falando, né, desse ímpeto, né, de estar aberta a aprender, né, de Uhum. estar curiosa, não tem como a gente não lembrar da natureza dos bebês, né, da natureza das crianças, a chegada delas ao mundo é com esse ímpeto de descoberta, né. E aí, Sim. quando a gente começa, enquanto educadores, enquanto defensores das infâncias, pensar de que maneira a gente pode proteger isso, né, cuidar Uhum. disso desde, eh, o primeiro momento, né, da chegada desses bebês. E eu acho que os livros e a literatura, que é a temática, né, aqui do nosso encontro, eles podem representar um pouco esse lugar dessa chegada, né, desse acolhimento, a vinda, né, dos bebês, Uhum. ao mundo. Afinal de conta, os bebês também lêem. Os bebês leem. Sim, A nossa estampa, né, que o bebê também verdade. lê. E no piquenique que a gente fez, então, no sábado passado, a gente organizou né, um movimento particular nosso, mas usando o espaço público aqui da nossa cidade, para convidar as famílias para estarem juntas nessa praça, eh, e virem à vontade para se relacionarem com os livros que deixamos preparados na praça, né? Ambientamos a praça para ser um lugar aconchegante e para que as famílias pudessem aproveitar e estreitar essa relação dos bebês, né, com Uhum. esses livros e das famílias também com os livros, Criança, né? sim. E nesse piquenique, a Aline fala uma frase, né, das várias frases poéticas e profundas que ela traz, que o bebê, ele lê quando escuta, o bebê ele lê quando observa, quando toca, quando cheira, quando gargalha. Então o bebê ele lê para além daquilo que a gente consegue imaginar ou entender que Sim. um bebê está lendo. E eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre esse teu entendimento, sobre como você foi construindo, né, essa leitura e se Uhum. profissionalizando, né, nesse Uhum. campo. O que significa dizer que um bebê lê? Qual que é essa leitura que não está ligada a uma decodificação, Uhum. mas ela está ligada à experiência, né? Sim. Qual é o significado, né, da gente dar essa possibilidade de banho de palavras, de repertórios, de histórias para o bebê desde que ele nasce, né? E aí, quem sabe a gente consiga responder essa pergunta, né? Será mesmo que o bebê lê? É isso, eu tenho certeza que o bebê lê, né, Dani? E essa certeza, ela vem atrelada de uma concepção de bebê. Eu acho que a gente não pode falar que o bebê lê sem falar um pouquinho de quem é esse bebê, né? E eu sempre falo, inclusive nas minhas formações, nos meus cursos, para professores, para famílias, de que a gente precisa, antes de tudo, entender quem é esse bebê, quem é essa criança pequena, essa criança, né? Porque quando a gente tem muito claro que esse bebê, primeiro, é um sujeito de direitos, Uhum. esse bebê é potente, esse bebê, ele está no mundo já com aparelhado, né, para descobertas, para aprendizagens, e que ele não precisa o tempo todo de alguém direcionando, condicionando. Então, essa é a primeira concepção que, se a gente tem alinhado, a Uhum. gente já chega a essa ideia de que esse bebê lê. E ele lê, Dani, primeiro com o corpo todo, quando a gente está falando, sim, de livros. Então, ele lê mordendo, ele lê Uhum. gargalhando, como você falou, mas ele lê também, às vezes, se afastando do livro. Ele lê, às vezes, negando o livro. Porque ele está lendo num sentido de interpretar Uhum. e de dar sentido. Então, quando a gente fala que o bebê lê, ele lê livro, mas ele lê o mundo. E nesse sentido, Dani, muitos pesquisadores falam que o primeiro livro do bebê é o rosto da mãe. Uau, gostei, quero saber mais Né? disso. Por que isso? Porque ele está decodificando muito um mundo nesse rosto da mãe, né? Entendendo que nesse início ali, mãe e bebê são muito fusionados, né? Uhum. Principalmente para esse bebê, para a mãe também é algo que ela vai construindo e desconstruindo. Mas esse rosto, Dani, ele traz assim uma infinidade
de situações. Quando essa mãe está feliz, quando essa mãe está triste, quando essa mãe se espanta. Então, tudo isso depende de uma leitura do bebê, inclusive para essa comunicação. Então, o bebê vem ao mundo já lendo rostos, situações, todo o entorno. Ele faz essa leitura. Não tem como falar que o bebê lê o mundo, inclusive antes dos livros, sem lembrar de Paulo Freire, né? É isso, a gente lê o mundo antes da palavra, sim, né? Sim. Então, quando a gente traz essa estampa aqui de bebê também ler, a gente não está falando de decodificação de palavras. A gente não está falando de leitura, de alfabetização ou de antecipar algo. A gente está falando de oportunizar contato e sentido. Sim. Eu acho que é isso. Então, nesse sentido, sim, os bebês leem, mas leem de uma maneira diferente do que a gente espera como adulto. A nossa lógica adulta, né, às vezes vai ofuscando o nosso olhar para o entendimento da natureza, né, dos bebês, das crianças bem pequenas. Porque a gente parece que vai amadurecendo e chega nessa vida adulta e até pensando no modelo mesmo tradicional de educação que a gente teve, né? As nossas primeiras relações com essa concepção de leitura de mundo, talvez os profissionais que nos formaram, né? Que formaram a geração de pais hoje em dia, não tivessem esse entendimento, né? Esse amadurecimento das pesquisas, como elas têm nos mostrado hoje, né? Que essa relação, ela pode ter concepções diferentes. Sim. Então, eu vejo que a gente, os adultos, tanto os profissionais da educação quanto as famílias, né, que não necessariamente têm essa formação na educação, carregam um pouco dessa formação, dessa história de sua formação enquanto bebês que foram educados por profissionais, né, frequentadores de escolas, né, que se formaram na sua profissão, talvez afastados desses livros, afastados da possibilidade de entender que ler é mais do que ler livros, é ler o mundo. E aí, eu acho que para a gente transformar esse nosso olhar a partir dessa concepção que você está nos trazendo, é realmente bastante desafiador, né? Sim. Então, eu quero até trazer um conforto para quem está nos ouvindo, né, para as famílias que nossa, o que elas estão falando, né? Que pedagogês é esse, né? Exato. Porque realmente, né, a gente, nessa construção adulta, nessa lógica também, que daí a gente vai, como eu falei, né, ofuscando o nosso olhar para as coisas mais simples, para as belezas, para as sensibilidades, né, e vai se encaixando em algumas coisas e perdendo essa conexão de que ler é muito, muito mais do que a gente imagina, né? E de que quando a gente olha para um bebê, para uma criança que ainda não passou pela fase de alfabetização, eles ainda não leem. Então, eu imagino, né, que a cabeça de vocês possa estar aí fervilhando para entender isso, né? Mas eu acho que você traz com muita sabedoria, assim, e sem esse pedagogês, como a gente fala, né? Esse entendimento de que quando a gente entende a criança numa perspectiva diferente, né? De que ela não vem para que a gente acoberte, né? Com todos os nossos saberes, e só com os nossos saberes, né? Aquilo que ela é, mas que a gente dê espaço também para elas estabelecerem as suas relações, as suas experiências e construindo, né? Essas suas leituras, essas suas interpretações. Eu acho que a gente já está aí dando passos, né? Para caminhar e entender que a gente precisa olhar de um modo diferente, né, para os bebês e para as crianças. Que bom a gente poder falar sobre isso, né, nesse espaço de um podcast, né. E eu quero saber, Aline, também, por que é tão importante, assim, a gente entender que o bebê lê o mundo antes de ler as palavras, né? Então, essa frase de Paulo Freire, eu acho que, não sei se foi no último ou no penúltimo episódio, eu já tinha trazido ela aqui também, com outro convidado, né? Assim, por que a gente precisa entender isso, né? Que a leitura, ela não vem desse lugar de somente... Claro que a gente vive num universo letrado, a gente não pode desconsiderar a nossa cultura, né? Mas quando você fala isso, né? Que o bebê começa a ler, primeiramente, o rosto da mãe, né? Que o primeiro livro do bebê talvez seja esse rosto da mãe. O que isso impacta nessa construção de ser uma experiência leitora, né? De leitora de mundo e não de leitora somente dos livros físicos, né?
E como que isso vai se dando no processo, né? À medida que a gente vai oportunizando e entendendo que essa leitura precede a leitura das palavras. Você falou da gente ter esse olhar ofuscado, né, Uhum. Dani? Eu acho que, primeiro de tudo, é calibrar a lente, é limpar o óculos para ver, né, esse bebê que tá todos os dias nos dando muitos indícios do caminho que a gente deve seguir. Então, eu vejo muito pela minha caminhada com os bebês, e assim, essa caminhada, ela perpassou por diferentes lugares, né, Dani? Como mãe, como professora, como coordenadora, como diretora, como formadora. Então, eu consegui ver de diferentes ângulos, né, esses bebês. E quanto mais a gente se abaixa, quanto mais a gente está presente, quanto mais a gente se coloca realmente na presença, no tempo e no ritmo dos bebês, tudo flui daí. E isso é para tudo, não é só para leitura, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê esse bebê que não para de chorar, a gente tem que olhar para essa mãe, para esse pai, para essa família, para esse ritmo. Então, tudo está interligado, tudo está conectado. Quando a gente fala que esse bebê é um ser potente, é um ser integral, é isso. A leitura não vai fluir se a gente colocar algo como um peso. Eu vejo muito isso, Dani, inclusive trazendo a minha caminhada de mãe, né? E que nós que somos pesquisadoras e mães, é muito difícil a gente desatrelar uma coisa Sim. da outra. Mas a gente, quando está com os filhos, a gente é mãe, a gente está inteira naquele lugar, ou procura estar inteira. Mas a gente tem que entender o ritmo da família, o ritmo da criança, para que as coisas não tenham essa cobrança tão forte, né, Dani? Então, quando a gente fala de livros e bebês, a gente fala muito dos rituais, né? Então, eu escuto muito falar disso, por exemplo. Eu leio sempre para o meu bebê antes de dormir ou depois do banho. E a gente sabe a importância que a rotina, que o ritmo tem para o desenvolvimento do bebê. Mas quando isso vem com uma cobrança, Dani, e como algo que está acima do bebê, ele já não é bacana. Ele já não atua no benefício do bebê. Ao contrário, né? Um pai que está estressado, uma mãe que está estressada e que mesmo assim vai ler antes de dormir porque eu tenho que ler para o desenvolvimento do meu bebê, esquece. Né? Então, eu acho que as coisas precisam ser um pouco mais fluidas. Eu, inclusive, tirei essa obrigação da minha casa de ler todas as noites antes de dormir, porque muitas vezes, mesmo para mim, que sou uma apaixonada pelos livros e que sei dessa importância, tinha um peso. Então, hoje, por exemplo, eu levei um livro para a cabeceira da minha filha, de 10 anos, às 8 horas da manhã, e fluiu muito bem. Então, acho que é ler situações, ler bebês, ler ritmos, nos entender dentro desse processo. Eu acho que é também essa leitura de mundo e de contexto. Porque, nesse sentido, ler o quê, né, Dani? É atribuir sentido. Então, a gente está falando tanto desse bebê que lê, mas nós, adultos, precisamos ler situações, ler contextos, ler os bebês. Os bebês nos dão indícios o tempo inteiro, seja pelo silêncio, seja pelo choro, pelo olhar, pela rigidez. Quantas vezes a gente vai pegar os bebês e eles ficam duros? O que ele está falando? O que ele está comunicando com isso? Sim. Né? Então, tudo está interligado. Sim. E olha que interessante a pergunta que o Edu traz, totalmente relacionado a isso que você nos contou agora. Ele falou assim, eu tenho medo de transformar a leitura num ritual mecânico. Como manter esse momento vivo, sensível e com presença real, mesmo na correria, né? Eu acho que você já trouxe, porque não tem que tornar isso uma obrigação, Não. em primeiro lugar. Não tem. Né? Edu, sinta-se abraçado. Estamos nesse mesmo barco, né? Nesse barco de uma hiperconexão. Vamos falar agora desse contexto, né, Dani, de dezembro, que é uma correria, que é uma loucura. Então, é sentir cada momento, sentir o fluxo, né, do dia, da rotina, da casa.
E antes de tudo, Dani, eu acho que a gente tem que também entender que livro a gente está levando, Uhum. né? Eu acho que passa por essa curadoria. O que é esse palavrão, né? Quando a gente traz essa palavra lá do ambiente da arte, dos museus, que tem um curador, é essa pessoa que faz essa seleção apurada. O que entra? O que não entra? Então, o que entra dentro de casa como uma leitura? Quando entram bons livros, eu tenho certeza, Dani, que fisga não só o bebê, Uhum. mas o adulto também. E aí não é aquela leitura mecânica, né? Não é aquela leitura que é dissociada de tudo, que eu estou fazendo para entreter. Não, eu estou fazendo porque eu acredito, porque eu gosto. E livros, a literatura infantil, Dani, ela não tem idade cronológica. Eu não acredito, pelo menos como escritora ou como editora, de que um livro funcione só para uma faixa etária. Uhum. Né? Mas aí já é, eu acho que uma outra conversa, Mas que a gente pode ter também, né? É verdade. E quando você fala, né, isso desse cuidado, dessa curadoria, né, dos livros que vão entrando na nossa casa, me vem à mente uma imagem, assim, né, que entendendo, né, o bebê como esse sujeito potente, capaz e que está aberto a captar tudo que está ao redor dele, né? O quanto é importante a gente cuidar disso, porque vai ser no contato com essas narrativas, com essas histórias, com essas imagens que a gente vai apresentando a esse bebê, que vai se criando todo esse repertório de vida dele, Sim. né? Então, não é como você trouxe, né? Essa ideia de que a gente lê para entreter, né? Para passar o tempo, ou porque é obrigação, porque a gente, né, tem que ensinar nossos filhos a ler desde pequenos. Mas o que né? O que é que eu tô oferecendo, o que é que eu tô desejando, tá alinhado aos meus valores, aos princípios e a uma estética, uma adequação, né? A manipulação do bebê nesse material, né? Então, são tantos elementos que a gente realmente não pode minimizar esse ato de ler para um bebê como um ato mecânico, porque tem muita coisa envolvida. E se você puder nos contar, assim, né, quais são todos esses elementos que estão envolvidos quando a gente faz essa escolha? Tá. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre livro para bebê e literatura para bebê. Perfeito. Eu acho que essa é a primeira entrada, né? Eu até trouxe alguns títulos lá da minha estante para a gente conversar, Dani, porque assim, quando a gente fala de livro para bebê, a maioria das pessoas pensa nisso aqui, né? Para quem tá só nos escutando, eu tô com um livro de pano que, ó, faz barulhinho, que é super colorido e que ele seria, aos olhares desavisados, um livro seguro, entre aspas, né? Mas, Dani, ele não é literatura. Isso aqui pode ser considerado um brinquedo, pode ser considerado algo que tem um formato de livro. Sim. Mas ele não é literatura. Então quer dizer que eu tenho que jogar fora os livros de banho, o livro de pano que eu tenho? Não. Ele acaba sendo mais um objeto de manipulação, mas não é literatura. Literatura, Dani, tem narrativa, tem história. Né? Então, isso precisa ficar muito claro. Quando a gente está falando de literatura, ela é um universo. E tudo conta. A materialidade livro, por si só, já tem muito a ensinar por si só. Né? No sentido de textura, cores, formato. Então, quando a gente tem um livro comprido, quando a gente tem um livro que é quadrado, quando eu tenho um livro pesado, quando eu tenho um livro que tem cantos arredondados, o projeto gráfico, a cor, tudo isso faz parte da literatura. Quando a gente está falando de ilustração, por exemplo, né? Em tempos de que as pessoas acreditam que tudo se faz no computador, na inteligência artificial, não é isso. Dani, tudo tem uma intenção. Então, eu tenho livros, por exemplo, só de imagens, né? E que tem narrativa.
e que tem história. Então, esses livros de pano ou o livro do banho, que são só figuras aleatórias, né? Eles não são livros. Eles são um livro pelo formato, mas não são literatura. Uhum. Ele traz ali uma ampliação de repertório, objetos do dia a dia, mas ele não tem um enredo, ele não tem conflito, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim, né? É tudo igual. Tanto é que esse que eu tô aqui, ó, o que seria a quarta capa é uma tartaruga. Aham. Ok, se o bebê for manipular, se ele for brincar, mas o momento de mediação, o momento de literatura, ele precisa de histórias, né? Olha a diferença, eu tô com um livro aqui da Lulu Lima e da Ama, Será, que foi publicado pela Mil Caraminholas. Eu tenho uma gramatura maior de papel. Eu tenho os cantos arredondados, porque esse bebê ainda está, né, nessa manipulação e, às vezes, numa disputa de um livro, ou mesmo a mão é super delicada, a pele, então, corte de papel na mão do bebê, ninguém Sim. quer. Então, esses detalhes gráficos também contam na hora de uma escolha. Mas isso não quer dizer que o bebê só possa ter acesso a esse livro também. Mas esse, sim, é adequado para essa manipulação autônoma. Mas muito mais do que isso, Dani, é um enredo. Sim. Né? Esse é um livro, por exemplo, muito bacana, que ele traz o dia a dia do bebê e essa nova invenção, a invenção que o bebê traz para tudo quando ele está conhecendo o mundo. Então, por exemplo, aqui ele está falando de uma colher. Para que serve uma colher? Né? Será que é para comer banana amassada? Ou será que é para fazer uma batucada? Então, essa reinvenção. Dentro desses enredos, o bebê se reconhece, a família se reconhece. E uma boa literatura, Dani, a gente costuma falar que é como se fosse um bolo. Tem que ter camadas. Quanto mais camadas, diferente do nosso cotidiano, né? Que a gente prefere, principalmente para os bebês, o bolo sem muito ingrediente. Na literatura é o contrário, a gente precisa de muitas camadas. Porque quanto mais camadas, a gente atinge diferentes olhares, diferentes culturas, diferentes famílias. Então, acho que é muito disso. O livro inteiro tem que estar a serviço desse bebê. E eu fiquei pensando, né, quando você nos apresenta, né, esse tipo de brinquedo, por exemplo, acredito que muitos, né, familiares, muitos educadores, né, possam ter já em seu acervo, né, materiais como esse, que não condizem, né, com essa concepção do que é literatura. E que não significa que a gente precisa jogar tudo fora, né? Não, porque ele também tem a sua utilidade no sentido, né, que você falou, de ser um brinquedo, de poder ser explorado pelo bebê. O que a gente não pode fazer é restringir a somente isso, né, Aline? Porque os bebês, eles são capazes de muito mais. Às vezes a gente menospreza, né, que o bebê, só porque ainda não tem a sua fala efetivada, né, pela linguagem oral, apesar de que ele fala com o corpo todo, ele fala, né, pelos gestos, ele fala com a gente, né, a gente acha que a gente precisa ensinar palavra a palavra, o nome dos bichinhos, né, que eu tô lembrando, né, esses livros, né, que são comuns da gente encontrar, e que trazem, né, como esse aqui, cachorro, coelho, pato, gato, né? E aí a gente pensa assim, nossa, isso daqui vai ser muito bom pro meu filho, porque ele já vai começar a identificar o nome dos animais. Ou aquele que tem as cores, né? Que vai trazendo, ai, cor tal, cor tal. Ou nossa, as formas, as né? formas Geométricas. Então, olha, eu já tô trazendo muito repertório aí pros meus filhos, né? Porque aqui ele já tá conhecendo os animais, né? E aí eu acho que quando você traz essa noção, essa ideia, né? De que um livro literário, né? Ele tem essa história, esse enredo, ele é muito mais coerente com o nosso entendimento mesmo do que é linguagem, né, Aline? Porque a história é o que nos permeia, né? A gente não vive, não convive, não interpreta as coisas isoladamente.
as coisas são amarradas, são, né, acontecem tramas. E a narrativa traz isso, né? A literatura traz isso pra gente. Então, entender, né, dessa outra perspectiva, assim, que os bebês, eles têm direito a muito mais do que a gente imagina. Muito mais. E a gente, como adulto de referência, né, para esses bebês, Dani, uma das coisas que a gente precisa parar de fazer, no meu entendimento, e eu sei que isso não é fácil, mas é aquela autoobservação, é tentar artificializar tudo, né? Então, aqui né, por exemplo, nesse livro, eu vou trabalhar e ensinar sobre os animais, eu vou ensinar sobre as formas geométricas. Na verdade, essa relação, principalmente em casa, ela se dá com função social real. A criança vai saber o que é redondo, manipulando algo redondo. Se a gente tendo precisar essa nomear experiência, toda hora. sem ficar nomeando. Assim como é o gato, a tartaruga, qualquer animal, a relação vai se dar muito mais nessa interação, principalmente se isso for na natureza, do que a gente falando ali, ainda mais artificializando, entendendo a linguagem do bebê como algo pobre, né, Dani? Então, eu vejo muito para os animais. Eu até tenho um livro que se chama Cochicho de Bicho, que eu já vi algumas contações, em que eu falo, não faz assim, que é falar que a galinha é o cocó, o miau, o piu-piu, e trazer essa linguagem do tati-bitate para tudo. O que é o tati-bitate? É essa fala infantilizada que a gente imita, né? E que eu, como mãe, sei que dá um dó, né, de corrigir, porque é muito fofo. Mas quando a gente ecoa só isso pro bebê, quando ele fala lá piu-piu e a gente devolve como piu-piu, a gente não amplia repertório. Então, a ideia do livro com enredo, com narrativas, é que a gente consiga ampliar isso. Em quantos livros aqui a gente consegue, sim, os animais estão presentes na maioria da literatura, sim, mas estão presentes no dia a dia. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer, é o dia a dia para os bebês. Muitas participações aqui, pessoal. Obrigada pelas participações. Nossa, muito interessantes as perguntas. Eu vou fazendo uma amarração aqui, né? Com algumas perguntas que eu já tinha pensado antes, com o que vocês têm trazido. Então, eu não leio integralmente todas as perguntas, mas vou tentando amarrar as temáticas para que vocês se sintam contemplados também, né? Nessas perguntas que vocês me trazem. E aí, eu vou trazer um exemplo da ouvinte Rita, para a gente ampliar essa nossa, né, conversa. Ela diz assim: meu bebê sempre fecha o livro quando eu começo a ler. Como se ele estivesse me dizendo, não quero. Como que eu posso entender esses sinais, né? Será que é não quero mesmo, né? E aí, eu acho que a Rita já né, traz um olhar super atento de quem está presente mesmo, de verdade, né? Com o bebê, se percebe que tem sinais, ele tá dando sinais também com essa relação com esse livro. Então, como que a gente pode entender os sinais que os bebês nos dão quando a gente tá, né, nesse corpo presente, quando a gente tá realmente curtindo o momento junto? Porque acho que a gente só consegue sentir o que a Rita sente porque a gente tá ali de verdade. Não tá fazendo aquele ato mecânico, né? De preciso ler todos os dias, tal horário, né? Então, eu acho que já é algo muito positivo que está acontecendo nessa relação, né? Eu acho que é isso. Primeiro ter essa leitura do que porque esse bebê está fechando e ele tá, quando fecha, talvez ele esteja convidando a Rita para essa interação diferente, né? Mas aí também me traz algo, Dani, que é pensar nesse espaço, né? A gente fala que essa leitura ela tem que ser fluida, ela tem que ser orgânica, mas também a gente precisa pensar minimamente no espaço. Porque se eu faço essa leitura com concorrências, no sentido de uma TV ligada, o celular do lado, alguém falando, o cachorro ao lado, ou brinquedos espalhados, tudo isso são convites para o bebê. Né? Isso não quer dizer que quando ele feche o livro, ele também não esteja lendo. Porque às vezes, para o bebê, é tanta informação em uma página que ele precisa sim fechar para dar conta disso. Sim. Para organizar tudo isso. Então, eu acho que o convite é esse, é deixar o bebê nos guiar e insistir, Dani. A repetição é algo que... Infância e repetição
Andam juntas! Juntinhas, colada. Não é à toa que esse bebê, quando ele começa a falar, uma das primeiras palavras ali é não, Uhum, que é se posicionar, é ter essa voz, mas também é de novo. uhum. Né? É isso, De é a novo. repetição. E isso vem muito na literatura. Quando eles começam a se integrar bem com os enredos, Dani, é o mesmo livro. Uhum. E não é uma e não é duas vezes. Eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui vão ter histórias nesse sentido de eu já sei decor, eu não aguento mais. De novo, De de novo, novo! de novo, de novo. Sim. Mas isso é muito bom para o bebê, é muito bom para a criança como um todo, porque traz segurança, Dani. Uhum. Então, é isso, é entender cada passo que o bebê nos dá. E isso de repetir, né? Fiquei pensando da importância que isso reflete para o bebê no sentido daquilo que ele. De coisas básicas, assim, que ele precisa e que às vezes a gente não se atenta, né? Que é a questão da segurança, né? De ele ter uma Sim. segurança, né? Do que é que vai acontecer naquela história, naquela narrativa, afinal de contas ele já conhece. A previsibilidade das coisas, a permanência das Sim. coisas, porque a gente vive nesse mundo que convida a novas coisas o tempo todo, né? Uhum. Então, crianças pequenas que têm acesso ao celular, eles estão ali vendo cenas que vão se modificando numa intensidade de tempo, numa intensidade de cores, né? Que Movimento. super ativam, né? Esse bebê, isso, né? E deixam, né? A gente agitado, né? Sim. E o livro, ele traz um outro convite, né? Sim. Um convite que a gente pode até dizer que é contra a corrente desses Sim, tempos atuais, né? Então, acho que até por isso que a gente tem que evidenciar e falar sobre essa temática, né? Porque eu tô recebendo aqui algumas participações que têm contado assim também. Venho de experiências de famílias, de criações, em que o livro não foi uma cultura da minha família, Uhum, né? E agora eu vejo a importância, como inserir. Então, né, a gente vive nesse tempo que ora convida para as coisas mais rápidas, né? E que não são favoráveis para o desenvolvimento do bebê nos seus primeiros anos de vida, né? Que precisa dessa permanência, dessa segurança, dessa previsibilidade. E, ao mesmo tempo, né, adultos que estão olhando para a importância disso, mas não necessariamente sabem como se achegar, né? Porque a relação com livros e com livros, né, literários, eles vêm desse lugar de uma intimidade, né, com o livro, Aline. Então, eu acho que tem muita coisa pra gente falar, pelo jeito aqui. Eu acho que é isso, né, Dani? É esse estar presente. Eu acho que se tivesse uma palavra para a gente resumir, né, isso seria presença. Uhum. Quando a gente está presente de corpo inteiro, né, Dani? O bebê vai nos dando indício e a gente também vai testando a entonação de voz, né? Quando a gente está lendo o livro ali, aparece o lobo e eu dou aquela imitada, né? Engrosso a voz, dou aquela pausa. Opa, o bebê para. Às vezes ele está longe e ele volta. Né? Então, eu vou entendendo como fazer essa mediação. E isso é bem importante. Eu lembro, Dani, na minha experiência nos CMEIs, né, nos Centros Municipais de Educação Infantil, aqui em Curitiba, que a gente instituía muito ritual de leitura. O que é esse ritual de leitura? É fazer toda vez do mesmo jeito. E não é mecânico no sentido de cronometrado e de um jeito só. Mas são coisas que a gente vai agregando para essa rotina. Por exemplo, a gente fechava a cortina no momento da literatura. E aos poucos os bebês iam entendendo que esse ato de eu fechar a cortina comunicava alguma coisa e eles iam sentando já. Uhum. E eles já entendiam essa postura de leitor mesmo e de ouvinte. Então, o dia a dia em casa também a gente pode trazer esses pequenos rituais, que é sentar no mesmo lugar, ou na rede, ou na cama, fechar a cortina, desligar a TV, deixar o celular longe. Isso tudo vai trazendo a tal da intimidade, o tal do vínculo que a gente vai formando pelo livro. Perfeito. Teve uma participação aqui de uma ouvinte que contou que ela faz a leitura dos livros para o bebê dela
E o bebê dela geralmente não olha para a página dos livros, olha para a expressão do rosto dela. Olha E só. olha só, né, que bonito isso de a gente ver, né, que é para além, né, das letras que estão postas ou Sim, da imagem que está posta naquele livro, uhum. né, que é uma ferramenta importantíssima de De vínculo. vínculo, de relação, Sim. Dani. Isso, eu ouso dizer que não é só para o livro, né, Uhum. Dani? Quando a gente fala que esse bebê lê o rosto como um livro, ele lê o corpo inteiro, na verdade, ele lê essas relações. Eu tenho um causo que foge dos Adoro os livros, causos, mas, adoro. por exemplo, a minha filha não come mamão porque o meu marido não come mamão. Né? Eu tenho certeza disso. Ela nunca conseguiu nem experimentar, porque era tão nítido que ele não consegue ficar perto do mamão, que ela nunca chegou perto. Uhum. Então, quantas vezes também a gente não oportuniza ou o livro, ou a natureza, ou ficar descalço, porque a gente tem Uhum. um pré-conceito, né? De ele não gosta. E para nós, como pais ou como professores, testemunhar as crianças tendo opiniões próprias e dizendo sim, eu gosto de mamão, mesmo que você não goste, às vezes é dolorido, Uhum. né? Mas é muito importante, Dani, que a gente oportunize. E aqui, do mamão a todas as frutas e dos livros aos diferentes gêneros, né? Não ter Sim. só a mesma coisa, o mesmo livro. Né? E também não precisa sair comprando, Dani, 50 Ah, isso livros, é muito bom a gente entrar nesse assunto mesmo, sabe? Aline. Sim. E mesmo nas salas, Dani, né, de referência, nas escolas das infâncias, ter um bom acervo e um acervo pequeno é suficiente. Uhum, uhum. Né? E a gente vai fazendo esse rodízio dos livros, seja entre as salas, nas famílias. Gente, convite troquem livros. À medida que o bebê já não se interessa, que a criança não interessa, tem feira de livro, tem os amigos ali, né, mais íntimos. Olha, vamos trocar. Fazer esse livro circular. Ficar antenado com programações nesse sentido. E o nosso piquenique veio Sim. muito a esse sentido também, que é oportunizar para que as famílias conheçam livros, além do emborrachado, do tecido, do que Uhum. é vendido no comercial, porque cada vez mais, Dani, quando a gente vai numa livraria, e essa é a minha dor enquanto escritora, né? Como é que você concorre com o livro da capivara, do unicórnio, da Disney, das princesas? E é assim, virou um nicho de venda muito difícil, Sim. né? Então, é isso, a criança já tem acesso à camiseta da princesa, ao iogurte da princesa, ou, né, que não seja essas polaridades comerciais. Então, trazer diversidade para a vida dos bebês é para tudo, Dani. É da alimentação ao brinquedo, à natureza, a tudo, né? A gente Sim. precisa apresentar o mundo e apresentar o mundo com diferentes janelas. Perfeito. E quando você traz esse assunto, né, da possibilidade das trocas de livros, né, de fazer circular os livros, é muito importante, né, a gente também pensar o quanto que, né, nesse aspecto, né, do consumismo, a gente também tá ensinando os nossos bebês com essas nossas ações, né? Sim. Seja na compra excessiva dos Uhum. livros, a gente tá comunicando algo, né, para Sim. eles nisso. E quando a gente insere desde bebês nessas práticas que promovem, né, sustentabilidade, né, Uhum. de como que a gente pode compartilhar. Aqui em Curitiba a gente tem os faróis do saber, né, que são Uhum. bibliotecas, as casas de leitura. leitura, que tem bibliotecas com acervos enormes, né, e que promovem esse empréstimo de livros para a Uhum. comunidade, né, e eu já conversei com várias famílias que nunca, né, não sabiam da Sim. existência disso. Biblioteca pública, Biblioteca Dani, pública. é um passeio maravilhoso para fazer com os bebês também, né? As próprias livrarias, a gente pode ir sem comprar nada. Uhum. Mas também, Dani, eu acho que a gente precisa levantar uma bandeira, essa do comprar, né? Eu escuto muito isso, livro é caro. Uhum. E livro é caro
comparado ao quê? Primeiro que um bom livro para nascer, Dani, passa por muitas e muitas mãos. Sim. Né? É uma cadeia de profissionais que trabalham gigantesca. Diferente do livro comercial que a gente importa e que é traduzido de uma maneira muito rudimentar. Um livro bem feito, uma literatura, tem muita gente envolvida. E a Aline que o diga, gente, que ela tá imersa nesse universo Esse é o meu dia a dia, muito, né, Dani? E cada vez mais a gente quer trazer mais olhares, porque quanto mais pessoas olham e pessoas de diferentes lugares olham para o mesmo livro, a contribuição é sempre muito maior. Só que é óbvio que isso custa, Sim. né, Dani? Porém, se você pensar que um livro hoje, a gente está falando de livros de 40, 50 reais, às vezes um pouco mais caro, que brinquedo você compra com esse valor? Né? Não tem. Os brinquedos, principalmente para bebês, são caríssimos. Né? E ainda mais os brinquedos com luzes que tremem, que isso e que, né? A gente sabe que não é o caminho também. Então, se você for comparar o valor de um livro com brinquedo, ele não se torna caro. Com roupas, ele não se torna caro. Com um jantar ou um almoço ou uma experiência, ele também não se torna caro. Então, eu acho que é muito uma priorização. Né? Quando a gente entende o valor do livro, e entende também que a gente não precisa ter esse acervo, então, de 100 livros, Sim. né? 50 livros para um bebê, é o suficiente de ter bons livros. Sim. Eu tô aqui pensando até sobre uma provocação aqui que um participante traz, que é dessa relação que os adultos têm com a leitura hoje em dia, né? Que ele fala assim, de que forma que a gente pode promover essa possibilidade de um bebê ler se hoje nós temos pouquíssimos adultos que leem? Como funciona essa questão do exemplo nessa relação, né, com os livros e com a literatura, né? Quando a gente fala que os adultos são os grandes mediadores, né, dessa leitura, né? E como é que você tem enxergado isso nesse contexto? Poxa, Dani, o adulto é espelho para tudo, né? Já diria o ditado que o exemplo arrasta. Então, não adianta a gente ficar falando, leia, dá livro para criança e a gente tá no celular. É óbvio, isso é para tudo. Então, quando a gente fala ali que o papel desse adulto é o papel da presença, é isso. À medida que ele senta para ler e ele tá inteiro nisso, o bebê percebe. Mas também percebe quando vai lá, opa, tá lendo o livro dele. E os bebês se incomodam com isso, porque é um dos únicos momentos, a leitura, que a gente mergulha, que a gente tá inteiro em algo. Né? Então, isso, quando a gente vai ler perto de um bebê, os bebês vão lá, eles querem tirar o livro, eles querem olhar. Mas peraí, o que é isso? O que é esse monte de formiguinhas aqui pretas, né? E, geralmente, que tá fazendo com que esse pai, essa mãe roubem de mim? Então, às vezes, as crianças, né, se incomodam com isso, mas isso é muito importante. Porque, opa, se meu pai, se minha mãe, se meu professor dá importância para isso, eu também vou olhar diferente para isso. Sim. Mais uma provocação aqui da Lígia, tá muito interessante, gente, essas perguntas. Será que a gente escolhe os livros para os bebês pensando neles? Ou pensando que nós, adultos, consideramos bonito, estético, instagramável, né? Que a gente quer postar, né? Como que se dá essa relação com as escolhas? E queria também que você aproveitasse um pouco desse pequena parte, né, do seu acervo, né, de podendo contar, né, o que é que desses livros, assim, podem ser critérios, podem ser critérios mais práticos mesmo, né, para a escolha desses livros, porque eu também fico pensando nisso, assim, né? Se é esteticamente, se é uma narrativa que me atrai, pode ser que atraia também o bebê, né? Então, acho que isso é para tudo, né, Dani? Porque se eu curti a história, se eu curti essa ilustração, se tem algo ali que me traz uma lembrança afetiva ou algo que torna esse livro importante,
eu já vou fazer uma leitura diferenciada. Eu dou valor para o livro de uma maneira diferenciada. Mas é claro que quando a gente entende o bebê e sabe de alguns gostos, de algumas preferências, a gente pode escolher um livro que atenda isso, né, também. Mas o bichinho da leitura tem que picar antes o adulto. Sim. Né? Ele não vai dar coceira na criança se não tiver picado o adulto antes. Então, acho que a primeira relação é essa. A gente tem que estar aberto para curtir também. E dentro disso, Dani, você falou, né, para a gente conversar um pouquinho, e eu nem fiz uma curadoria aqui para trazer como algo para indicação, mas sim no sentido de trazer algumas provocações também para essa conversa. Esse é um livro aqui, Dani, que jamais eu falaria, se você fosse ver os critérios ali, quando a gente fala do que é um livro para bebês, em geral as pessoas falam que é um livro com poucas palavras, com ilustrações bem coloridas, é um livro curto, um livro com rima, um livro ritmado, mas nem sempre precisa ser assim. Né? Esse é um livro, por exemplo, que tem mais de 100 páginas. Poxa, um livro de 100 páginas para um bebê? Será? E eu já vi relações lindas de bebês com esse livro aqui, porque é um livro que te dá a possibilidade de cortes. Né? Que é o que o bebê faz. Ele vai, ele volta, eu abro, eu fecho. E é um enredo que chama muito para conversa, Dani. Aqui, nesse livro, tem, por exemplo, uma ampliação de vocabulário muito legal, inclusive para os adultos. E eu vejo que muitos adultos se preocupam com isso, né, Dani? Mas olha só, essa palavra... Vou trocar por outra. Eu vou trocar por outra, porque, né, por exemplo, flautim. O meu bebê não vai saber o que é isso, eu tenho que parar e explicar. Não. O ritmo dessa palavra, o ritmo da leitura e desse contexto faz com que o bebê e mesmo a criança maior compreendam, né? Principalmente quando é um bom livro que tem um casamento entre texto e imagem. Gente, não precisa ter essas pausas. E claro que à medida que as crianças crescem, a gente pode sim depois conversar, falar, você conhecia essa palavra? Mas esse livro, por exemplo, traz uma palavra que é assim, ó, um nenufar num lago. Nenufar, gente. Eu não sabia o que era nenufar. Né? Para quem não está vendo aqui o que é um nenufar, é aquela planta aquática colorida, né? Que tem uma flor bem bonita. Então, a literatura também pode ser ampliação de repertório para esse adulto. E aí, esse tal do bichinho também nos pega e fala, opa, nenufar no lago, nunca escutei essa palavra. Então, também a ampliação e a janela para nós. Sim. Né? Isso é uma boa literatura. E óbvio que aqui eu tenho daí esse dia a dia, eu tenho suspense, eu trago, né, o lobo, ou eu trago a ausência de ilustração, que dá essa pausa, que dá esse suspense. Então, bons livros e livros pensados, né, para crianças, ele traz isso. E, acima de tudo, Dani, não são livros chatos, não são livros para ensinar algo. A moral da história. A moral. Isso não quer dizer que eu não possa ter um livro que ensine algo. Mas não só isso. Mas não só isso. Né? Então, eu posso ter, sei lá, para os maiores, um livro de passo a passo, um livro enciclopédico. É bacana. Mas ter o livro para ensinar que eu tenho que usar o troninho, o pinico. Um livro para me ensinar que eu tenho que comer certinho. Um livro para me ensinar a falar muito obrigado, desculpa. Gente, fica chato. E se fica chato, eu desisto da leitura. Sim. E não é só o bebê que desiste, né? É o adulto. Né? Então, é isso. A gente precisa entender esse livro como uma janela para o mundo e uma janela legal. Uma janela que eu quero olhar, que eu quero avistar e que me dê diferentes paisagens.
Perfeito. Eu vou aqui cutucar essa seleção aqui, porque tem uma coleção que é uma das preferidas da Aurora desde que ela é pequena. Quantos livros será que tem nessa coleção, você sabe? Olha, eu acho que a gente tem tem uns 4 ou 5 que foram traduzidos aqui, Dani. E assim, não sei o que aconteceu, e quero que você me conte o seu olhar, né? O que é que conectou, assim, porque a Aurora é fanzaça, ela conheceu muito pequena e até hoje ela ainda retoma de tempos em tempos, né? Esse livro. E ele tem uma coisa que capta a gente também, porque a gente, adulto, quando tá lá na livraria escolhendo o livro e vê que, nossa, tem um dessa coleção, a gente vai de olho fechado em relação à escolha dos outros, assim, né? Então, conta pra mim que mistério será que tem aqui nesses livros? Essa é uma autora, Dani, alemã, Susanne Strasser, e ela tem uma coleção, assim, super divertida, né? Então, tem lá no Alto, que é um livro comprido também que as crianças amam, A Sopa Está Pronta, A Baleia na Banheira, e quase todos eles têm meio que uma receita dela, que ela encontrou, né? Que é muito própria, mas que eu que pesquiso e escrevo isso também, para mim fica muito claro, que é algo que traz o diferente e o dia a dia, né? E o dia a dia, Dani, né, muito diferente dos contos de fada, ele não é sempre linear, né? Ele tem essa surpresa. Esse aqui, por exemplo, A Sopa Está Pronta, que é um enredo super divertido, que tá lá uma criança, né, Dani, fazendo a sopa. Então, é meio-dia, hora da sopa. E aí vão chegando os animais, né? E aí ela traz onomatopeias. Isso já é muito bacana, né? Quando a gente faz a mediação, porque como você imitaria um cavalo comendo? Como você imita um pato comendo? Então, é uma onomatopeia, mas é uma onomatopeia viva, brincante. E aí, cada animal desse traz algo para essa sopa e vai chegando, né? Então, é um conto meio cumulativo. E aí veio o cavalo, o ganso, o cabrito, o cachorro, o esquilo. E, oba, a mesa está pronta, a sopa está pronta. E aí, quando você pensa que todo mundo vai comer e se deliciar, ela até fala assim, bom apetite. O que acontece? O que acontece? Que gosto horrível! Não é aquele final Não perfeito. É. Ai, que delícia, de bolinho, né? de sopinha. E aí chega o porco e fala, nossa, que delícia! Ou seja, o que é horrível para vocês é bom para mim. E a sopa acaba com uma boa sobremesa. Então, eles deixam de lado essa sopa para uma boa sobremesa. Que é o que mais as crianças querem, né? À medida que elas estão aí, depois que fizeram essa introdução alimentar. Sim. Então, eu acho que é subverter um pouco essa moral do dia a dia rígida, né? Então, a literatura tem esse poder, né? Ai, vamos se divertir mais, né? Vamos ser mais leve, vamos curtir, né? Aproveitar, rir junto e ficar, né? Sei lá, ansioso junto ali pelo que vai vir, né? Isso. Então, essa coisa da vida sendo a vida, né? Porque, como você falou, nada é linear, né? São ciclos, são movimentos, né? E a literatura nada mais é do que a tradução da nossa vida, né? E a gente daí consegue também, enquanto adultos, né, Dani, se identificar. Quem que nunca fez essa, né, receita aí que você chama todo mundo e fala, meu Deus, ficou horrível. Sim. A receita que eu digo que essa autora conseguiu é a mesma situação aqui no Baleia na Banheira, né? Que tá lá a baleia nessa banheira e vai chegando mais uma pessoa para tomar banho junto. O que que é isso? É o nosso dia a dia com os bebês, né? Você tá lá nesse banheiro tomando seu banho que durou meio minuto até alguém bater na porta. Assim é na cama, né? Então, é esse dia a dia que a gente traz para o enredo de uma maneira diferente, divertida. E isso faz com que adultos e crianças resolvam alguns conflitos, se identifiquem. Ou, às vezes, não, Dani, e se interpelem, né? E perguntem, mas, opa,
será que dá para ser assim também? Uhum. Ver outros mundos. Então, essa metáfora da janela é muito isso. É limpar a vidraça mesmo e perceber que cada livro traz um enredo e diferentes paisagens. O problema é quando a gente só fica com uma. Sim. Eu vou terminar aqui o nosso episódio, que tá não! bom demais! Com uma participação também bem interessante da Jéssica, que ela escreve assim: desculpe a sinceridade. Quando é que a gente vai entender que ler para bebê não é fofura, é política pública de cuidado e futuro? Olha isso, Uau, Aline! Jéssica! Acho que dá pra gente Eu terminar acho que você falando precisa mais de uma sobre camiseta dessa. Jéssica, bebê também lê. E é isso, quando a gente começou aqui o nosso dia, né? Esse evento, Dani, falando que os bebês são sujeitos de direito, e ter esse espaço aqui para falar sobre isso e ter iniciativas tímidas ainda, como a gente fez, né, Dani, de Sim. vamos ocupar a praça. E muitos pais, mães do que eu conversei, e mesmo apoiadores, porque a gente recebeu, né, também, né, eu vi que vocês iam estar aqui, eu vim prestigiar, nos falaram e não entendiam muito bem, mas o que é isso? Vocês estão vendendo? Vocês querem o que com isso? E o que a gente quer é isso, Dani, é a oportunidade para ir para a rua, ocupar espaço público, chamar bebês, chamar famílias para interação e para isso, né? Para ocupar realmente espaços e claro que isso se faz de uma maneira muito mais fácil, né, Dani, por meio de política pública. Com certeza. Seja pela formação de professores, Uhum. que é essencial, o professor só vai ter essa concepção, só vai conseguir fazer uma curadoria legal, só vai saber fazer uma mediação que é diferente de fazer uma mediação 1 a 1 em casa ou 1 a 2 do que 1 a 20, Sim. né? Sim. E entender de que maneiras isso pode ser feito no dia a dia, se ele tiver formação, né? E política pública no sentido de imposto de livro que a gente pode reduzir, para que os livros cheguem mais baratos e mais acessíveis, né? Então, é uma cadeia muito grande e que, sim, a gente precisa lutar para isso e a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa também, né, Dani, incentivar as pessoas que estão nessa caminhada, nessa luta. Então, é isso, é um caminho longo, mas encontrar parceiros para isso é muito gratificante. Ai, eu tô feliz demais. Aline, eu queria que você trouxesse um pouquinho a possibilidade das pessoas que estão nos ouvindo continuarem conversando com você, conhecendo mais do seu trabalho, como elas podem te encontrar, né? Enfim, dá um norte para esses ouvintes continuarem te ouvindo, né? Te conhecerem mais, porque você é uma pessoa que tem muita coisa a contribuir, a disseminar, né, sobre essa temática que a gente só deu um start, né? E a gente já tá aí feliz que muitos de vocês, de repente, já estão com o bichinho em volta, né? Talvez ainda não picaram, mas acompanhar a Aline, né, nos seus passos, nos seus trabalhos, é muito inspirador, né? Para mim é. Então, eu queria que você compartilhasse com as pessoas como é que elas podem te encontrar e te acompanhar. Olha, Dani, esse é um desafio enorme, né? Esse mundo virtual, digital e colocar ele junto com o analógico, que é a minha casa, né? Que são os livros. Hoje eu tenho a Bebê Cria, que é uma empresa de edição, criação de livros de formação para professores. Então, a gente tem um canal, Bebê Cria, nas redes sociais. Mas eu também tenho divulgado muito no meu nome, né? Porque daí o meu nome é o que eu acredito, são as minhas ideias. Aline Pinto, escritora, no Instagram e nos outros canais aí de rede social. Fica meu e-mail também, né? aline@bebecria, bb2b mudos, cria.com.br. E é isso, né, Dani? A gente tá aí pensando em fazer, quem sabe, mais piqueniques. Sim. O ano que vem eu vou ter também um lançamento de um livro, mais um livro de literatura infantil. Quantos livros já são?
Não sei, perdi as Não, contas. eu sei. De literatura são 17. Esse vai ser o 18º livro. Mas esse tem um gostinho especial, Dani. Uhum. E ele tem um gostinho especial porque ele vai ser o primeiro selo de literatura da Bebê Cria. Né? Então, a gente vai fazer ele de cabo a rabo, né? De ponta ali, desde a escrita até a ilustração, a revisão e a impressão e a distribuição. Então, vou pedir para quem está nos escutando, né? Ficar ligadinho, porque o ano que vem tem novidade. Que bom! Aline, obrigada! Não sei quantas obrigadas eu já Imagina. falei para você, né? Nesse tempo que a gente se conheceu, se reaproximou. Tua escuta, tua presença, tua generosidade, esse assunto tão necessário da gente colocar holofotes, né? Para falar. Então, eu quero muito agradecer a sua participação. Não só aqui, mas na minha vida, de modo geral. Agradecimento mútuo, Dani. Muito, muito obrigada por me roubar do dia a dia, né? A Dani sabe que a cadeia editorial é bem intensa, tem um cronograma aí bem ardido, né? Para cumprir. Mas ter esses fôlegos para vir, falar no que eu acredito e difundir essa ideia, essa concepção de bebê potente mesmo, é o que me faz acordar todos os dias. Então, muito, muito obrigada, Dani. Que bom. Também quero agradecer vocês que estiveram com a gente aqui nesse episódio especial. A gente está aqui, então, encerrando a nossa temporada 2025 com chave de ouro, né? A primeira temporada desse projeto tão querido para nós, da Brincaê. E 2026 a gente está de volta com mais episódios, mais temáticas. A gente está super aberto, que vocês também nos digam o que mais querem ouvir por aqui, o que vocês gostariam, né, de colocar na roda, né? É uma roda de conversa. Eu sempre falo pros convidados aqui que gravar esse episódio é como se a gente estivesse numa mesa de café, assim, né? É uma conversa fluida, solta. Então, que assuntos mais vocês querem que a gente traga para vocês, para colocar aqui nessa roda? E até lá, até 2026, que é o nosso encontro, né, da retomada de uma nova temporada, continuem nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, @somosbrincaê, site www.somosbrincaê.com.br, que vai ser um prazer, né, ter a companhia de vocês também e vocês conhecerem outras atividades que a Brincaê, né, quem patrocina, quem promove esse programa aqui em parceria com a Habla FM, para a gente falar mais sobre essas infâncias, difundir ainda mais a importância delas no mundo e dos seus direitos. Eu sou a Daniele Grossi, foi um prazer estar com vocês aqui e nos encontramos em 2026. Feliz fim de ano, boas festas, boas férias e até lá, pessoal. Tchau, Tchau, tchau.